Eu acho que a primeira coisa para a gente já trazer o tamanho da situação que a gente está discutindo é o tempo de concessão, né? São 30 anos de concessão. Então, essa discussão que a gente está fazendo, né? Os temas que nós estamos levantando, né? Você trouxe bem, vamos comparar com o cenário da pandemia, né? 14 meses, a gente não aguenta mais, parece que é uma vida que a gente está nisso. E essa discussão que a gente está trazendo da concessão são 30 anos. Então, nessa discussão de 30 anos de concessão do Parque Nacional, esse é um outro ponto de destaque. A concessão não é da atividade de bilheteria, né, e condução até a trilha das cataratas. A concessão é do Parque Nacional como um todo, com exceção apenas da concessão do Macuco, da Elisul e do Hotel das Cataratas, que tem um outro modelo. Então, é um tema aí que nos vem, né, com muita celeridade para discutir, e aí pela importância que o tema exige, esse é daquele processo que deve ser moroso, bem pensado, bem discutido e ao máximo possível participativo, porque impacta, né, na nossa cidade como um todo, na nossa região como um todo. Dante Quadro. Tá certo. Felipe, como que você está vendo esse projeto de concessão do parque? A gente vê que é meio, em alguns itens, muito absurdo também, né? Mas será que eles não estão querendo jogar, assim, você joga para cima para depois negociar e deixar mais barato? Né? Eu estou falando barato em termos de tudo, assim, facilitar, né? E aí no final das contas acaba tudo igualzinho é hoje e nenhuma melhoria também adiante. O que acontece nessa etapa é que nós estamos tendo a oportunidade de efetivamente discutir a concessão, os seus pontos. Na audiência pública realizada, nosso município já demonstrou que está coeso, unido, entregou um documento bastante, vamos dizer assim, voltado, esclarecendo ponto por ponto os temas que estamos aí com dificuldade de entender e também propostas que venham atender o interesse maior da cidade, que é o turismo, que é a sustentabilidade desse tratamento que nós estamos tendo hoje. Eu me recordo que no ano 2000 a cidade se ressentiu muito do encerramento do Parque Nacional, por assim dizer, quando houve aquele momento de impedimento do turismo receptivo na área, dos guias, o próprio modelo implementado para o Hotel das Cataratas, que também proibiu o receptivo, passando o receptivo para o próprio hotel. E com o tempo e a convivência, as discussões foram muitas. Nós comandamos na época pelo menos 4 fechamentos do Parque Nacional para sermos ouvidos, sermos atendidos. E finalmente assinamos um convênio estabelecendo um sistema de transporte interno do parque que contemplasse ao concessionário e também ao receptivo da cidade. Também logramos aí êxito em muitas ações com entendimentos que foram sendo propostas pela cidade, principalmente pela gestão integrada do turismo, dessa forma só beneficiando o parque, por exemplo, e o destino também, mas muito mais o parque, em função de que com a conquista, por exemplo, a eleição das Cataratas do Iguaçu como uma das 7 novas maravilhas, nós tornamos o parque que abriga as cataratas, nós tornamos ela numa joia rara, que hoje estão vendendo caro, vamos dizer assim, nessa concessão.
E o que eu entendo é que nessa etapa nós temos que discutir muito, trabalhar muito e rápido, envolvendo cada vez mais a sociedade como um todo, que está aí representado pelo Codefos e pelo Contur. O nosso prefeito está, e os vereadores também estão todos firmando aquele documento. E agora nós estamos buscando uma estratégia junto aos parlamentares paranaenses para inseri-los no contexto dessa discussão e buscarmos aí esse apoio parlamentar para fazer com que esses 30 anos sejam de sucesso, né? E não de muita briga que com certeza virá se não formos atendidos. Yuri, você preside o Conselho Municipal de Turismo. É aquele setor que, pelo menos naquilo que é entendido como premissa, defende o lado das pessoas, do usuário, né? Nesse sentido, em relação ao Parque Nacional do Iguaçu, a concessão terminou em final de 2020, ou seja, final do ano passado. A opção foi prorrogar por um ano a discussão ou a definição disso, por causa da questão da pandemia, do momento que se vivia. Nesse período, né, por exemplo, até o final do ano passado, o que é que foi discutido? Quando começou a discussão para se pensar nessa renovação? O Felipe disse aí que há uma representatividade do Contur e do Codefos. Mas a minha pergunta é, ok, e a população de Foz do Iguaçu, quando vai ser envolvida, ouvida, ou trabalhado isso junto a ela? Porque nós já estamos praticamente na metade de 2021, de algo que devia estar pronto no ano passado, e me parece que está muito embrião ainda agora. Como é que se envolve a cidade, ou ela está de novo alijada do processo? Eu acho que tu foi na veia. Agora é o momento da participação popular, né? A opinião pública ela é importante para que a gente consiga aí ter um modelo de concessão que nos traga benefício nesse prazo que é bastante longo, né? Esse prazo de 30 anos. O modelo que a gente tem hoje, né, Nélio, de representação, a gente acaba passando, né, pela discussão do que é o vereador, o prefeito. Esse é o modelo de construção social que a gente tem. O modelo da concessão, ele foi construído partindo de entrevistas, entrevistando alguns players do setor. Então, né, o pessoal do BNDES está conduzindo esse trabalho junto com a equipe do Ministério do Meio Ambiente, do Instituto Chico Mendes. Então, eles fizeram uma rodada de entrevistas e trouxeram esse primeiro esboço de edital para uma audiência pública, uma audiência aberta. Essa audiência, ela teve, é claro, uma restrição ali de participação, as pessoas precisavam se inscrever, mas foi a única limitante, né? Então, você se inscreveu, colocou seu e-mail, você tinha um link virtual ou até mesmo presencialmente, você poderia participar. Isso aconteceu no último dia 20, foi onde nós formalizamos esse documento que o Felipe comentou. Já por solicitação e durante essas discussões, no próprio Conselho do Parque Nacional, ao qual a gente também faz parte, o Comparne, nós trouxemos as necessidades de ampliar essas discussões olhando para a comunidade. A comunidade do entorno da cidade de Foz do Iguaçu é diferente da comunidade do entorno dos outros municípios. Então, por isso, foram realizadas 2 audiências públicas. Uma no dia 20 em Foz do Iguaçu, outra dia 21 em Céu Azul. E aí eu trago a importância da comunidade para participar desses espaços que são abertos, porque é com o conteúdo, o debate que é gerado nesses espaços que, teoricamente, as coisas são validadas. Então, para a gente cobrar, a gente precisa participar. Nós nos unimos, formalizamos isso num documento, junto com o prefeito, assinado pela prefeitura, pelo presidente da Câmara de Vereadores, o Felipe, nosso presidente do Codefos, e eu assinei também, de forma que nesse espaço, Nélio, fosse garantido os pleitos, a formalização dos pleitos que nós levamos naquele momento. E aí, saindo desse cenário e trazendo para o que é o pleito, né, para a gente tornar isso tangível, palatável, das discussões que a gente tem nisso, né, o que está em jogo nisso, para o nosso ouvinte entender, é toda a cadeia do turismo, é todo o setor impactado.
Quando a gente determina como é o modelo de acesso ao Parque Nacional do Iguaçu, a gente está discutindo como o guia, que é o nosso vizinho, que é o nosso familiar, que é o nosso parente, como ele vai ter a sua renda, como ele vai ter estabelecido o seu acesso, o seu direito de trabalhar dentro do que é, né, um patrimônio claro da humanidade, claro, é um patrimônio brasileiro tocado pelo nosso Instituto, mas é o quintal da nossa casa, né? Então, é importante essa participação, porque é dessa cadeia toda que a gente está falando, isso impacta no transportista, impacta no receptivo, impacta na atividade do guia, que por consequência, e a gente sabe, né, como o setor é importante para a nossa cidade, impacta sim lá na padaria, lá no posto de combustível, lá na farmácia. Então esse é um debate que ele é de todos nós. Eu acho que a gente precisa começar a olhar a coisa pública como coisa nossa. Então a gente precisa participar desses debates, dessas discussões. O espaço está aberto, só para eu finalizar, Nélio, esse espaço de audiência pública, de oitiva, ele está aberto até o dia 27. Então o pessoal pode acessar lá, quem tiver algum questionamento, alguma dúvida, e teoricamente eles são obrigados a responder todos os questionamentos que são enviados. São obrigados a responder formalmente. Então, por isso a gente fez esse trabalho de unir para não fazer, Dante. Acho que você foi muito feliz na sua pergunta, para a gente evitar qualquer tipo de cortina de fumaça. Então, eu levanto um tema mais fácil de discutir e deixo outro que eu não quero. Então, está ali, formalizado, registrado. Várias discussões na intencionalidade nos parecem muito bacana, mas na hora de escrever ali é que acaba dando brecha e dando margem para a decisão do concessionário, que a gente não sabe nem quem vai ser. Então, esse é o risco. Deixa eu provocar o Felipe Gonzalez numa questão. O que é que o setor, o que é que, por exemplo, Foz do Iguaçu, quem sabe as cidades lindeiras, não vão abrir mão? Por exemplo, foi colocada aí uma taxa única de ingresso, né? Mas, além disso, o que é que as cidades aqui em volta do parque, os lindeiros, estão dispostos a não abrir mão na negociação? Acredito que a questão do ingresso é o mais, vamos dizer assim, é a discussão que vai ser mais forte, porque ela pode tornar, de repente, o destino muito caro e inviabilizar as visitas, não é? E, junto com os demais atrativos, nós estamos pretendendo que o nosso destino tenha visitantes de 8 dias aqui, né? Uma semana. O Parque Nacional, pelos atrativos que estão previstos na parte interna, deverá ser pelo menos 2 dias de visitação. Hoje, a visita às cataratas, ela se realiza em 3, 4 horas. É muito pouco. Nós temos que fazer da nossa Disney um passaporte aí de pelo menos 3 dias. Assim como Itaipu, o Marco das Três Fronteiras, são atrativos que têm possibilidades, né, de agregar aí mais número de pernoites para a cidade. E o Parque Nacional, sem sombra de dúvidas, é o nosso maior cartão de visitas, né? O outro aspecto também que está sendo muito discutido é a questão do transporte interno. Não se fala em um sistema de transporte. Um sistema de transporte, ela prevê que tenham, por exemplo, a concessão do parque e que o receptivo da cidade, mediante normas, possa continuar operando lá com seus guias, porque efetivamente quem vende e informa sobre o parque são os receptivos, são os guias. Eles são os que orientam os visitantes, eles são os que têm os cuidados com o meio ambiente, eles são os que conhecem a nossa fauna e a flora ali, tá? E que
porque não existe atualmente no parque, por exemplo, outro sistema de informação a não ser através do receptivo, a não ser dessa participação humana. Por isso, esse sistema de transporte interno do receptivo, ela deverá ser também uma das pautas que... E o outro também eu acredito que seja a questão da participação do sistema turístico implantado, a infraestrutura generosamente investida aí pela comunidade empresarial, ela possa ter um retorno na área de divulgação, do marketing, participando de uma verba que tem que estar prevista no faturamento anual da concessionária, da concessão. Nós estamos inserindo assim em torno de 3%, não é? 2%, não é? Para que possamos efetivar o ganha-ganha, que é trazer mais visitantes, aumentar o faturamento. Trazer mais visitantes através da divulgação, melhorar o emprego e renda na cidade, que vem através do turismo, que sabidamente impacta mais de 50 atividades no município. Então é muito importante esses aspectos serem contemplados. Mas esse sistema de transporte, nós não estamos falando no tipo de transporte, no modelo de transporte que a cidade espera. Eles estão apresentando ainda um modelo de trânsito com veículos que não é, por exemplo, um trem, um trailer, enfim, algo que venha diferente do que nós já temos atualmente. Também não se fala em momento algum de um tratamento mais efetivo do que é a área de uso turístico intensivo do Parque Nacional, que é a região que está as cataratas, que é a região que está o Hotel das Cataratas. Nós precisamos expandir mais, expandir um pouco mais, estacionamentos, enfim, para termos um melhor aproveitamento ali. Yuri, a impressão que eu tenho é que esse projeto apresentado pelo IBAMA, que eles apresentaram um projeto, parece que pronto, sem nem ter vindo aqui dar uma passeadinha, né, nas cataratas para saber mais ou menos como é que é. Não, um negócio que, com toda a importância que o parque tem, com toda a divulgação que já tem de Foz do Iguaçu e o que acontece aqui na cidade, tudo que envolve as cataratas na cidade, o IBAMA parece que ainda está muito longe daqui, né? Eles não têm noção da realidade, a sociedade iguaçuense, como que isso aqui tudo se movimenta e vive por causa do Parque Nacional do Iguaçu. E do que a gente percebe, Dante, é exatamente isso que está faltando, esse detalhamento de olhar para a cadeia do turismo aqui, como ela se comporta. Vamos imaginar que fosse a discussão de um parque nacional em qualquer outro lugar que não tivesse estrutura. Tá ótimo, né? Você abre frente, abre espaços, né, Felipe? Cria estrutura, maravilhoso. Agora, em Foz do Iguaçu, a própria estrutura do Parque Nacional do Iguaçu, quando ele é declarado Parque Nacional do Iguaçu, foi por meio de uma visita, né? Então, esse fenômeno do turismo, ele já acontece há muito tempo, já encanta muita gente e o destino se profissionalizou. Então, né, nós temos essa concessão, começou aí no ano de 99, né? Nós temos essa concessão, muita coisa durante esse período aconteceu, surgiram novos hotéis, novos receptivos, a gente tem receptivos internacionais que conseguem trabalhar com pessoas do mundo inteiro, a gente se consolidou como destino do mundo, aumentaram os números de visitantes. Do início da concessão, a gente começou com 500 mil visitantes, fechamos 2 milhões quando fechamos alto.
Então, é impossível hoje, Dante, você discernir se nós chegamos nesse número pela beleza das cataratas, que é inegável, ou por todo o trabalho que foi feito de divulgação e promoção do destino por todos esses atores que compõem o trade. Então, a gente não dissocia porque não tem como dissociar. Por isso que é tão difícil, é uma simbiose. E essa convivência harmônica, ela é exemplo para outros parques nacionais. Quando a gente discute turismo aqui, a gente não está discutindo turismo de exploração. A gente cada vez mais está discutindo a conservação. Como que a gente apresenta para que o cara entenda, para que conheça, para conservar. Então, não estamos discutindo aqui entrar com mais ônibus diesel dentro do espaço. A gente não está discutindo ter espaços com empresas vendendo, produzindo, né, a chaminé no espaço do parque. Não é isso. A única coisa que a gente está discutindo é um modelo de visitação já consolidado num ecossistema já consolidado. O edital, na intencionalidade de deixar um documento mais limpo, mais tranquilo, para dar mobilidade para o concessionário, ele acaba por, às vezes, dar margem para desrespeitar o que é hoje o nosso trade tão constituído. E aí, quando eu falo desrespeitar, estou falando do trabalho mesmo. Do cara poder chegar lá, vender um ingresso, acessar o parque. É isso que a gente está discutindo. Então, não dá para a gente ser ingênuo que numa discussão contratual, e nós temos vários exemplos, estamos discutindo aí nosso contrato do pedágio também, nós temos vários, vocês estavam falando agora há pouco do contrato urbano nosso aqui, do transporte. Nós temos vários contratos que a gente já viu, né, que se não tiver bem escrito, bem determinado, não dá para a gente ir na boa fé, ou melhor, né, na caridade de quem vai assumir a gestão. E aí é importante só, Dante, uma outra questão, que isso é importante destacar. A gente não está discutindo aqui para que os empresários de Foz ganhem mais dinheiro. A gente vai deixar de ganhar dinheiro. Não é isso que a gente está discutindo. A gente está indo lá embaixo mesmo, a gente está falando na geração de emprego direto. É o guia, que atende sozinho, é o transportista, é o taxista, hoje os motoristas de aplicativo, enfim. É essa cadeia toda que ela corre risco quando, por exemplo, eu deixo uma margem de ingresso, como essa que você destacou, de R$120, né, sendo como o teto. Então, eu posso fazer R$120. Ah, não, Yuri, mas ele pode, não quer dizer que ele vai, porque se olhar para o mercado, o cara vai querer colocar um valor mais baixo para atender mais gente e ganhar mais. Não necessariamente. Eu, como concessionária, se eu ganhar mais e atender menos, eu tenho um custo operacional menor. Se o nosso destino, Iguaçu, fica mais caro, as pessoas vão para outros destinos. Então, o nosso destino ele é conhecido por ser barato, ter várias atrações e uma estrutura de muita qualidade. Nossos hotéis, se pegar o hotel menorzinho que a gente tem, a pousada, o hostel, eles têm prêmio, eles têm certificado, então é muito qualificada a nossa estrutura. Então, o nosso destino, ele atrai muita gente por ser um destino barato. Conforme eu subo o valor, menos gente vem, a cadeia como um todo sofre, né, por essa desistência aí. Então, isso é uma preocupação, porque se ele pode botar 500 mil pessoas lá por ano, ganhando a mesma coisa do que com 1,5 milhão que é hoje, dificilmente sem ter muito 1,5 trabalho, sem com menos funcionário, com menos ônibus, ele vai fazer. Né? Sem pensar que esse 1,5 milhão também sai do parque para Foz do Iguaçu. Né? Sim, é verdade. E o destino padece quando o número fica restrito, né? Claro, porque gera coisa em cadeia. Exatamente. Restaurante, bar, shopping, loja, hotel, hostel, pousada. Sim. O Guilherme Tel Laurino está dizendo aqui, Felipe e Yuri, sempre dispostos, um forte abraço para os dois. E a Maria, lá da Vila A, está perguntando, e acho que você talvez possa dizer sobre isso, Yuri, por que as concessões agora tudo tem que ser 30 anos? Porque em todas as frentes que você citou também está tudo nessa faixa. É uma boa pergunta. E isso, assim, são duas coisas, Maria. Além de ser ruim por ser um período muito longo, ela também é ruim porque ela inviabiliza a participação de empresários locais. Eu vou explicar o porquê. Essas concessões são tão longas para justificar o período de reequilíbrio econômico dos investimentos iniciais. Então, nesse edital que a gente está conversando agora, ele tem uma previsão ali de quase R$500 milhões a serem executados em obras nos primeiros 5 anos.
Então, teoricamente, para o empresário que vai fazer o aporte, né, desses valores, mais o aporte da outorga fixa, que inicia com 80 milhões de reais, a gente imagina que isso numa disputa pode chegar a outros 500. Então, até ele recuperar esse teórico investimento, vai esse período tão longo. O pessoal faz uma conta ali de quantos ingressos, numa projeção econométrica, ele precisaria vender, por quanto tempo, para recuperar esse X de investimento. Então, isso, além de ser ruim por ser muito tempo, né, se a gente for olhar para 30 anos, é mais do que o contrato que a gente teve, que foi de 23, vamos fechar agora, né? Então, e se a gente olhar ainda para o último ano, Nélio, que aconteceu a pandemia e mudou o rumo de tudo, piorou. Então, a gente nem sabe qual vai ser o sistema de transporte, né, naquela época. E aí, Maria, isso dificulta também, mesmo que consorciada, a participação de empresários locais. Porque vocês imaginam, né, quem vai conseguir juntar, ainda mais num período desde a pandemia, um vulto de recurso desse para participar de uma licitação como essa. E competência a gente teria, né, Felipe, para administrar um espaço como esse. Com certeza. Então, é uma boa pergunta da Maria, é algo que a gente também questiona, se esses investimentos precisam estar bastante atrelados. E aí faço uma correlação, né, para os nossos ouvintes entenderem. É a discussão, o pilar central do pedágio. O pedágio é caro porque a outorga é alta. Então, a gente aumenta a outorga, né? Esse recurso vai para a União, esse recurso vai, que aí é outra, né, o Felipe trouxe na fala dele, é outra coisa que a gente está pleiteando, que parte desse recurso fica para os municípios aqui do entorno também. Então, a outorga é alta, ela precisa voltar de alguma forma. Volta na tarifa alta e no prazo do contrato. Então, acho que você ficou fora desse processo aí, porque 80 milhões de cara você estava disposto a aplicar. Faltou um pouco. Faltou uns centavos aí para poder participar. Outra coisa que eu questiono sempre, questionei no parque, é a falta. Me parece que o parque ele não é do cidadão iguaçuense, né? Ele é para, por exemplo, você tem empresas lá tem joalheria, né, cara, tem um restaurante caro, mas você não tem uma feirinha de artesanato. Né? Então, não dá para levar Foz do Iguaçu para dentro do parque, Essa Felipe? também... Não seria interessante você ter mais coisas interessantes, menores, né? Artesanato, gastronomia, lá dentro? Isso também é um entendimento que está surgindo com muita força e que estaremos buscando implementar. Temos certeza que isso vai ajudar a própria divulgação do destino, porque tudo que é autóctono, as pessoas gostam e levam de lembrança. Isso aqui é de Foz do Iguaçu, é dos artesãos lá da terra das cataratas. Nós estamos trabalhando também nesse sentido. Isso é um dos itens que está dentro do contexto. E quando se fala a questão dos ingressos, eu acho que o ingresso no parque é o de menos. O que nós precisamos é ter condições de visitas do parque adequado ao meio ambiente. Por isso que eu pauto essa questão do uso da área de uso intensivo para o turismo, já definido no plano de manejo há muito tempo. E isso não está sendo expandido efetivamente nessa parte da região das Cataratas do Iguaçu. Pelo contrário, ele está sendo cada vez mais restringido. Nós precisávamos ampliar a pista de visitação, de rolamento. Nós precisávamos ter um elevado, tal qual é o lado argentino, para que os animais possam circular de um lado a outro, não é? O lado argentino da visitação das cataratas, há um elevado, de forma que você muitas vezes observa um animal cruzando de um lado a outro. Isso é muito interessante. Tudo isso para que mais adiante nós não tenhamos esse problema de capacidade de carga. Por quê? Na minha opinião, ou seja, na nossa opinião, o ingresso ele não pode ser tão alto,
porque é ele que atrai efetivamente o visitante e compõe o pacote turístico, né? E faz aí a soma da família, R$ 100, uma família de 5 pessoas, para acessar ao parque por R$ 500 já é um custo, né? Extremo. Então, o ingresso seria o menos discutível em termos de grau de importância dele ser caro. Nós precisamos que o ingresso ele seja compatível e seja possível que também esses ingressos possam ser assim bem acessível para os moradores e também para os das localidades vizinhas. Porque o público realmente ele curte os passeios são cobrados, né? Você paga o ingresso para circular na trilha, mas se você for fazer um macuco safari, você vai pagar. Se você for fazer uma trilha do Poço Preto, você vai pagar. Além do serviço de gastronomia que tem lá dentro, que é do concessionário, dos serviços é um shopping. O parque é um verdadeiro shopping e tem que ser assim, para que dê sustentabilidade ao concessionário. Então, não é só o ingresso que compõe, vamos dizer, a sustentabilidade do concessionário. É todo aquele contexto que é criado ali dentro do parque para que venha o faturamento. E que, com certeza, é bom, porque o turista gosta de comprar o coati para levar para casa, gosta de comprar outras lembranças, ele quer usufruir lá da gastronomia, observando a Garganta do Diabo, enfim. O parque, na futura gestão, tem que permitir mais, cuidando do meio ambiente. Por exemplo, nós não estamos mais tendo os passeios noturnos e nem vamos alcançar nada da forma que fica restringido. Nós não temos como fazer o passeio da lua cheia, por exemplo, como o lado argentino explora com muita eficiência. Por que não no nosso lado? Não é? Perfeito. O Yuri Benítez, presidente do Contur aqui, o Conselho Municipal de Turismo, o que é que tem daqui para frente, já que até o final do ano tem que ser liquidada essa questão da concessão, além de diagnosticar o que deveria ser feito, que tipo de junção de forças é possível para que efetivamente não se perca muito nessa nova concessão, pensando nos municípios lindeiros? Oficialmente, né, dentro do rito, eles até o dia 27 recebem as considerações, depois voltam, analisam, respondem e devolvem aí um novo edital. Foi feito um pleito pelo presidente da Câmara, né, o Ney Patrício, na audiência pública, e depois foi corroborado aí por diversos atores, de que fosse feita uma nova audiência pública com esses retornos e com um novo edital para que a gente pudesse reanalisar. É claro que paralelo a isso entram, né, as conversas aí mais políticas, né, de alinhamento com os próprios deputados, né, com quem a gente tem aí de senadores, enfim, para fazer com o próprio ministério, fazer um movimento para a gente ter a garantia de que essas questões sejam acatadas, né. O nosso grande receio, Nélio, acho que isso é importante deixar claro, qual é o mote dessa discussão toda. A gente tem um contrato que ele flexibiliza várias coisas e ele deixa na mão da concessionária. A gente não sabe quem vai ser essa concessionária. Então, é esse risco que a gente não pode incorrer. Então, que a gente puder escrever a mais, já tem bastante página, né, Felipe? Colocar mais umas 10 ali para a gente garantir algumas coisas, acho que não vai fazer diferença.
Yuri Benítez, importante. muito obrigado pela sua presença aqui no Contraponto nesta segunda-feira e continuando a levantar esse tema envolvendo principalmente a questão da concessão, da licitação do Parque Nacional do Iguaçu. Maravilha, a gente que agradece, estamos à disposição, obviamente, de todos no Contour, né? Quem precisar, a gente tem as páginas na rede social também, só acionar, mandar sugestão, as ideias ali que a gente vai representando. Essa é a nossa função. Da mesma forma, Felipe Gonzalez, presidente do Visit Iguaçu e também do Codefor, muito obrigado pela sua presença aqui no Contraponto hoje. Eu agradeço muito sempre a imprensa iguaçuense que nos ajuda a levar à população as notícias, os pensamentos, as ações, e que também é positivo o nosso destino. A nossa mídia local, ela está muito integrada com os acontecimentos da terra e isso nos ajuda muito. Então, fica sempre o meu pleito de agradecimento e sempre que precisar estaremos por aqui. Temos algumas novidades que virão aí pelo Codefós, mesmo pela gestão integrada, que oportunamente estaremos por aqui. E o espaço estará aberto.